Sejam todos bem-vindos ao canal Ciclo Curioso. Eu sou o professor Jailson Silveira e se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Então, bora pro vídeo. Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre célula vegetal. E dentro desse conteúdo nós iremos abordar os seguintes tópicos que são introdução, características, estruturas e funções e faremos uma comparação entre a célula animal e a célula vegetal. Fazendo uma breve introdução, as células, de maneira geral, elas são as unidades morfofuncionais dos seres vivos, ou seja, são elas que vão dar a forma e a função desses seres vivos. E quando nós estamos falando especificamente das células vegetais, as células vegetais elas vão estar presentes nas mais variadas plantas, das menores às maiores, das mais simples às mais complexas. Além disso, a célula vegetal ela estará presente desde a semente até outras estruturas desse vegetal, como raiz, caule, folha, flor e fruto. Falando agora das características de uma célula vegetal, ela se caracteriza por ser eucarionte, ou seja, ter um núcleo delimitado por uma membrana que a gente chama de carioteca. Além disso, ela é cheia de organelas. As organelas elas são como se fossem órgãos que vão realizar as mais variadas funções dentro dessa célula. E agora então nós vamos ver onde essas estruturas estão localizadas e as funções delas. A célula vegetal ela vai apresentar três estruturas básicas, que são o núcleo, membrana plasmática e citoplasma. Além dessas estruturas, ela vai apresentar também vacúolo, ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo golgiense, mitocôndria, plastídeos e também a parede celular. E agora que nós já vimos onde essas estruturas estão localizadas, nós iremos falar sobre as funções de cada uma delas, a começar pela parede celular. A parede celular ela vai ter em sua composição principalmente celulose e pectina. Ambas essas substâncias são substâncias estruturantes. Então a função da parede celular ela vai ser sustentação, resistência e proteção contra patógenos, ou seja, seres que podem vir a trazer alguma doença para essa planta. Outra estrutura muito importante é a membrana plasmática, que aqui nessa imagem ela está sendo representada por verde e amarelo. Essa estrutura ela tem em sua composição uma bicamada fosfolipídica. Além dessa bicamada, nós encontraremos também proteínas e açúcares que não estão representadas aqui nessa imagem. E as funções da membrana plasmática vão ser revestimento, proteção e é ela quem vai delimitar essa célula. Falando agora do citoplasma, o citoplasma é a parte líquida da célula e vai ser ela que vai ser responsável por preencher o interior da célula. Esse citoplasma ele tem em sua composição o chamado citosol, que nada mais é do que um líquido gelatinoso. E o citoplasma ele terá como função alojar as organelas. Além dessa função, é no citoplasma onde a maioria das reações químicas irá acontecer. Falando agora do vacúolo, que é essa grande estrutura que se destaca na célula, o vacúolo ele será responsável pelo armazenamento de substâncias, digestão dos componentes celulares e também o controle do pH. Então, a depender de onde esse vegetal ele se encontra, ele pode estar no ambiente mais ácido ou no ambiente mais básico. Então, quem vai fazer esse controle desse pH vai ser o vacúolo, mas a principal função mesmo do vacúolo será o armazenamento de substâncias. Já o núcleo ele é responsável pelo armazenamento do DNA. Além disso, ele é o responsável pelo controle da maioria das atividades celulares. Outra importante estrutura é o retículo endoplasmático rugoso. Percebam que no retículo endoplasmático rugoso nós veremos uns pequenos pontos amarelos. Esses pontos amarelos a gente dá o nome de ribossomos. Então, os ribossomos, junto com o retículo endoplasmático rugoso, eles terão como função a produção de proteínas.
Bem coladinho do retículo endoplasmático rugoso, nós teremos uma outra estrutura que não vai apresentar esses pequenos pontos amarelos que são os ribossomos. Para essa estrutura a gente vai dar o nome de retículo endoplasmático liso, justamente por não ter esses pequenos grãos aderidos à sua parede. E o retículo endoplasmático liso ele terá como função a produção de lipídios. Outra importante estrutura é o complexo golgiense. O complexo golgiense ele terá como funções transformação, armazenamento, empacotamento e envio de substâncias. Então será no complexo golgiense onde substâncias como proteínas chegarão e sofrerão uma transformação, deixando-as funcionais. Além disso, ela pode armazenar essas substâncias para utilizar num próximo momento, e aí ela vai empacotar essas substâncias e armazená-las, assim como ela pode enviar essas substâncias para uma outra célula que esteja precisando. Já a mitocôndria, ela terá como função a respiração celular, função essa que é super importante para a célula. Outra estrutura muito importante são os plastídeos. Os plastídeos a gente pode encontrar ele de três formas, que são os cloroplastos, cromoplastos e leucoplastos. Os cloroplastos eles estão associados com o processo de fotossíntese. Ele vai ter um pigmento chamado clorofila, que vai dar a coloração verde nas plantas. Teremos também o cromoplasto. O cromoplasto ele está associado com a pigmentação. Então essas colorações que a gente vai ver nos vegetais que fogem da coloração normal, que é o verde, ele vai ter aí o cromoplasto. Então o cromoplasto ele vai auxiliar dando essa cor nas mais variadas estruturas de uma planta, como folhas, flores e frutos. Já os leucoplastos eles não estão associados com a pigmentação, eles estão associados com o armazenamento de substâncias. Ele pode ser dividido em três categorias: os proteinoplastos, elaioplasto e amiloplasto, sendo respectivamente armazenadores de proteínas, lipídios e amidos. Aqui nós faremos uma comparação entre a célula animal e vegetal, onde nós teremos estruturas que são comuns a ambas as células, animal e vegetal, como por exemplo o núcleo, os retículos endoplasmático liso e rugoso, mitocôndrias, membrana plasmática, ribossomos e o complexo golgiense. E teremos também estruturas que serão exclusivas de célula animal, como por exemplo os lisossomos, e exclusivas de célula vegetal, como por exemplo os plastídeos, parede celular e vacúolo. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir. E caso tenha ficado alguma dúvida ou você queira deixar alguma sugestão, pode deixar aí seu comentário. E se você acha que tem aquele curioso que vai se interessar pelo assunto, não se esqueça de compartilhar e nos seguir nas redes sociais. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.